E aí, clã, seja bem-vindo ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre Vinland Saga. Vinland Saga, esse anime aí que a galera comentou, falaram muito nas lives. Exatamente. Perguntaram se a gente ia fazer vídeo sobre. Claro que a gente ia. A gente citou ele num top 5, né? Não, numa lista de personagens B10. Exato, a gente citou eles, vai estar aqui no card a lista pra você dar uma olhada. E hoje a gente vai Discorrer devagar, sobre ele. Exato. devagar e Sobre sempre, o anime. né? Exato. Sobre o anime. E antes de começar, eu queria pedir pra você seguir a gente no Instagram. Se tá seguindo, não tá, né? Você é uma vagabundão. Então vai lá e segue a gente. Por favor, que a gente comenta, a gente brinca. Inclusive, segue a gente nas lives também. Sim. Assiste lá, a gente tá fazendo toda terça-feira. E talvez a gente traga em algum outro dia da semana, a gente ainda tá estudando isso. Então não se esqueça de acompanhar. Exato. Beleza? Então, sem mais delongas, vinhetinha de Vinland Saga. Não teria como a gente não falar de um anime que fala sobre vikings. Olha só, cara. Cara, é muito legal. O primeiro contato que eu tive com isso aí foi no One Piece, quando eu vi aquele barco viking, aquela coisa sim, cara. que meu crush falava, E, cara, é um anime que trata sobre cultura nórdica, cara. Sim, cara, é muito legal isso. Então, primeiro, do que se trata o anime? Ele começa mostrando Thor, que é um ex-general de um grande exército viking. Depois tem uns acontecimentos, ele é obrigado a voltar pro exército que ele abandonou. Acaba que ele morre. E aí a gente começa a ver a história de Thorfinn. Basicamente o anime fala sobre obstinação, Exato. sobre vingança e até sobre liberdade mesmo. Ele narra ali basicamente a história de Thorfinn, que é um navegador importante, que é real mesmo, das sagas islandesas, e de Canute II, se eu não me engano, que é um rei dinamarquês. Então ele vai fazer em paralelo essas duas narrativas. A primeira temporada é um prólogo que vai mostrar como É um belo prólogo. o Thorfinn tem o crescimento dele querendo se vingar do Ashla, que mata o pai Thor. E é muito legal. Acaba criando ele, né? Como... É muito legal o contato dos dois, porque Sim, a ele relação. fica sempre desafiando. Aí ele fala, pô, mas pra me desafiar você vai lá e faz tal coisa. Aí vai lá Exato. e desafia. Então, tipo, ele basicamente isso, ele cuida do moleque, ele cria o moleque. É engraçado porque eu acho ele um personagem muito carismático. A relação deles, apesar de ser uma relação de ódio e de conflitos que tá muito na cara, o Thorfinn é um personagem até que na maioria das vezes tá deformado, sabe? Ele não é um cara que tá na paz, como é o Ashla, ou como é qualquer outro, o Bjorn, por exemplo, que é um personagem muito legal. Não, ele tá sempre com a cara deformada de ódio, puto pra cacete. E, ao mesmo tempo, eles têm essa relação de paternidade até. Porque, como o Ricardo disse, o Ashla cuida dele, é o responsável pela criação moral, querendo ou não, dessa criança que tinha, sei lá, 5 anos quando perde o pai e se vê sozinho no meio desse grupo viking, que é mercenário. Isso é muito interessante. E o título? Por que Vinland Saga? Eu achei muito legal isso. Primeiro porque saga é um gênero narrativo muito comum na Islândia, também tem sagas dinamarquesas, se eu não me engano. Saxônica. A parada nórdica, assim, tem bastante disso, mas as islandesas são as mais famosas, se eu não me engano. E por isso o saga aqui. E Vinland é uma terra que, na verdade, é na América do Norte, acho que é Canadá, por aí, que os vikings visitaram e eles têm essa memória de que é isso, no caso, é um dos personagens conta pro Thorfinn isso, que é uma terra livre de escravos, uma terra muito boa para se plantar, muito fértil e que todo mundo é gente boa. Mostra até uns índios lá entrando em contato com ele. Ele tem um cachimbo do índio, um cocá. Eu achei isso bem legal, porque realmente foi comprovado que os vikings visitaram a América do Norte, né? Antes das grandes navegações, muito antes. Então, basicamente, isso fica preso na memória do Thorfinn, querer visitar e povoar, inclusive, povoar não, mas fazer um assentamento nessa terra maravilhosa, paradisíaca, etc. Por isso, Vinland Saga. Ele é quase um português, a diferença é que ele não quer pilhar a terra, né? Ele quer simplesmente fazer uma moradia lá. Isso a gente vê muito em Vikings também. Sim. Por exemplo, o Ragnar, ele é um cara que ele não é muito... Apesar de ele fazer muito isso, todo mundo sabe que ele não é o cara que quer pilhar e quer conquistas nesse sentido. Ele quer uma terra para ele ser fazendeiro. Basicamente, os contextos vão mudando isso, mas é o que ele quer mesmo no âmago dele. Mas voltando aqui para Vinland Saga. Pontos positivos e negativos. Primeiro, a história. Não sei qual foi a fonte que eles usaram. Os japoneses têm um poder absurdo de se apropriar da cultura dos outros. Então eles fazem anime sobre tudo. Só não vi sobre indígena ainda brasileiro, mas deve ter. É capaz de aparecer. Sim.
porque eles se apropriam mesmo. Eu não sei qual foi a fonte que eles usaram, mas tem pontos discutíveis ali. Bastante. Isso é um o ponto primeiro que me negativo. incomodou foi os caras chamarem os vikings de piratas. Ah, sim, isso é totalmente anacrônico que se Porque chama. não faz sentido nenhum. Porque na época dos vikings nem existia a nomenclatura pirata. Exato. Anacrônico é justamente isso, você atribuir a um passado, a um período histórico, um termo ou um contexto que é veio posterior. Posterior. É tipo chamar, sei lá, Jesus de comunista, tá ligado? É, não faz sentido. Não faz sentido. Porque não existiam comunistas naquela época. Não existia nem noção de esquerda ou direita. Exato. E na época dos vikings não existia esse termo de Pirataria. pirataria e etc. E inclusive isso é uma parada que, sei lá, quem é fã de metal aí já deve ter ouvido falar na infância da rixa entre o Pirate Metal e o Viking Metal. É besteira, mas realmente existe essa questão de pessoas chamarem vikings de pirata e as pessoas que gostam de vikings ficarem putas com isso, porque não tem nada a ver uma coisa com a Não outra. tem nada a ver. Se você for pensar pelo termo, eles faziam realmente pirataria e tal. Mas... Faziam pirataria, mas não eram piratas. Exatamente. Porque os vikings têm uma questão cultural e religiosa por trás também, diferente dos piratas, e o contexto é outro também. Exato. E até hoje tem pirata, é viking também. Exato. Inclusive, pirata é uma coisa muito legal e curiosa, porque até hoje você tem julgamentos pelo crime de pirataria, que é conhecido como o crime à humanidade, sabe? Teve até um ex-nazista que foi julgado em Israel por pirataria. Muito louco isso, né? Sim. E ao mesmo tempo que tem esses pontos duvidosos de história, ele tem uma contextualização muito interessante. O que é isso? Quando você se depara com um momento do anime, ele te contextualiza, ele mostra exatamente de uma forma muito boa o que está acontecendo no universo ali naquele momento, para você não ficar perdido. Porque muitas vezes você acaba ficando perdido. Nossa, o que está acontecendo agora? Por que eles estão indo para tal lugar? Por que, sei lá, eles estão descansando? E o anime te mostra muito bem isso. Então é uma coisa que uma meio que anula a outra ali, né? Então fica pé a pé. Finalizando a questão do pirata, eu não sei se isso é problema da legenda ou se realmente em japonês eles chamam de piratas, tá? Só levantando esse ponto Na legenda tá ficar escrito, claro. é isso aí. Eu não falo japonês, então eu dependo da legenda. Outro ponto que me incomodou bastante, não sei se incomodou todo mundo, é a questão da simulação de outra língua, sabe? Ah, isso aí é chato, mano. Comparando com Vikings também, quando você tem, por exemplo, eles na Inglaterra falando com um rei lá inglês, com o Eila, por exemplo, e você tem um tradutor, eles estão claramente falando outra língua. Um deles está falando um nórdico antigo, alguma coisa assim, que teve um trabalho muito legal por trás, o outro está falando inglês, ou um inglês antigo, o outro está falando inglês normal, tem essa diferença. Já aqui em Vinland Saga, Todo mundo fala japonês, sim, o tradutor fala japonês, os caras falam É. japonês. Então, tipo, isso tira a imersão, tira Exato. a riqueza do que tá acontecendo. fica até meio besta às vezes, porque você vê o cara falando lá, sei lá, Takusono Sokamaga, aí o tradutor fala Takusono Sokamaga, aí tipo, tá ligado? Desculpa meu japonês falso aí. Então pra mim isso é um ponto negativo. Comenta aí se você acha que isso é ponto negativo também. Ah, mas isso aí é um problema. Outro ponto que vai entrar em negativo, e talvez muita gente se surpreenda e até discorde, é a trilha sonora. Sim. A trilha, o problema dela é que ela é fora de pontos, né, mano? Então, ela tem momentos muito bons, Uhum. isso é um fato. O tema inicial que não conta como trilha, mas enfim, a abertura é muito legal também. Mas o que acontece? Em muitos momentos parece que eles pegaram aqueles compilados de sad music do YouTube e colocaram lá. Então você tem um misto de momentos muito bons com momentos que parece que simplesmente fizeram qualquer coisa Exato. distoante, sabe? Que não orna muito bem a cena ali ou o momento e também nem usa características próprias da cultura que poderia ser E usada pra na termo época. de Né? comparação, o Naruto faz muito bem isso. Naruto é maravilhoso, cara. E eles usam instrumentos típicos. Até porque é de uma... Ficou escuro do nada. Apagou aquela lâmpada. Isso pode até ser porque justamente eles dominam a cultura japonesa diferente da cultura inglesa daquela época, britânica até, Nórdica. e nórdica, né? Que não faz sentido. Agora, pontos positivos. Esse anime é muito bom. Ele é bom, pô. A gente falou vários pontos negativos aqui no começo, mas você viu que a maioria deles tinham pontos positivos dentro também. Ponto positivo, personagem. Cara, todos eles são muito simpáticos, Carismáticos. Você vê o Thors é muito da hora aquele personagem. O filho dele é mais babaquinha, mais É, paradinha. mas é por enquanto ele tá nessa. Mas é também um bom personagem. O loirão, O Ashlad. o Ashlad, é muito Cara, foda. ele é um vilão que provavelmente vai entrar pra lista dos antagonistas Ele é muito mais queridos dos animes. Muito E provavelmente. ele é um personagem muito carismático, muito E legal. muito rico, inclusive. E ele é daquele tipo lá que não pensa duas vezes. Não pensa. Esse não pensa duas vezes. Quem assistiu o anime sabe muito bem disso. Tem alguns personagens que infelizmente desaparecem. Por exemplo, a Helga, a mãe dele, e a irmã dele, que eu não lembro o nome. E que são personagens interessantes que eu gostaria de ver mais.
Mas é um prólogo, então o prólogo fala justamente sobre o Canute e sobre o Thorfinn, então não tem muito o que reclamar disso. Mas todos os personagens ali são legais, inclusive o viajante, que eu esqueci o nome dele também, o Rodolfo tá colocando na tela, é algo que planta a semente de Vinland na mente do Thorfinn, né? Sim, é muito legal. Todos eles são muito bem Os feitos. designs dos personagens são muito legais, todos muito bem desenhados. Puta, o desenho é bonito. Desenho muito bonito. Outro ponto positivo, a animação, a riqueza de detalhes, principalmente de paisagem. É bem A bonito. paisagem é muito linda, todos os cenários que eles montam ali. Então, mais um ponto positivo do anime. As lutas também são maravilhosas. Tanto as lutas individuais, tem muita luta legal, principalmente ali você vê o Ashlad contra o Thor. As lutas do Thorfinn com o Thorkel são muito legais. O Thorkel é um personagem muito louco, enorme, forte. Nossa, o cara e que é muito simplista, inclusive. Ele gosta de lutar, ele quer Valhalla e é isso aí, falou. As lutas também são bem legais, mas um ponto negativo dentro das lutas é que nas guerras não houve um planejamento estratégico sim, que a gente verdade. gosta de ver. Por exemplo, parede de escudos. Eu não vi nenhuma vez, eu não lembro. Se teve, eu não lembro de ter. Porque os vikings e os espartanos, eles eram as grandes mentes táticas, né? Todos do os mundo grandes antigo. exércitos vitoriosos da história usaram parede de escudos, cada um com seu nome. E algumas melhores do que as outras. Por exemplo, os espartanos que o Ricardo citou usavam bastante aquela que é chamada de casco de tartaruga, que eles tampavam em cima também. Então, é uma coisa muito presente que não vimos. Não. Então, acho que é um pouco negativo também. Senti falta disso aí. Falando da narrativa, a evolução narrativa é muito boa. Então, a forma como eles vão migrando o foco narrativo também. Então, horas está no Thor, você acha que ele vai ser o personagem principal. De repente, muda pro Thorfinn e dá toda aquela carga emocional em cima dele, ele trabalha muito bem tudo isso. E aí, você odeia o Aslan, e aí muda o foco pra ele e você começa a não odiar tanto. Volta pro Thorfinn, você odeia ele de novo. Quem assistiu sabe por quê, por causa dos acontecimentos, porque ele é realmente um filho da mãe, não tem defesa, o cara é muito ruim, maquiavélico. E depois muda pro Aslan de novo e vai mostrar todo o enraizamento dele e a revelação final. Cara, ele merecia aquele arco final dele ali. Foi sensacional, muito bem feito, muito bem trabalhado, que revela... Agora, um momento spoiler, enquanto estiver piscando vermelho na tela aí, você não assiste se você não quiser spoiler. Que mostra que ele é o Rei Arthur, basicamente. Ele se chama de Rei Arthur, que ele dá todo aquele discurso lá, eu sou o verdadeiro rei da Bretanha, e ele mata Arranca a cabeça do rei lá, que eu esqueci o nome também, que também é da DNC. Mas, cara, é muito legal, pode acabar a sessão spoiler. Inclusive, outro ponto legal que tem nessa série para finalizar é como eles abordam outras culturas e outros mitos também. Então você vê a questão celta, você vê a questão dos bretões e tudo mais, você vê a questão de Arthur, Rei Arthur, como eles almejam a volta do Rei Arthur. Então isso é muito legal também. E sem falar da nórdica. Claro, nada com muito aprofundamento, não espere isso, mas de uma forma legal para quem curte. Bom, então é isso. Hoje eu falei um pouco menos, porque o Renato assistiu mais profundamente a série, eu vi bem por cima, então não tenho como falar tanto. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Siga o Renato no Instagram, siga o Intervalo do Café, não se esqueça. Siga o Rodolfo no Instagram também, que é o nosso editor, faz um belo trabalho. Um beijo, um abraço e falou! Falou!